Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo Registrado. Eu sou o Marcos Marafigo aqui da Marques, é a primeira rede de franquias de registro de marcas e patentes do Brasil. E esse podcast tem como intuito trazer histórias de empreendedores, de empreendedoras, de nossos clientes, de pessoas que estão fazendo acontecer para inspirar você a empreender de uma forma segura. E hoje estamos aqui, janeirão de 2023, começando aqui nosso podcast desta semana, com nada mais nada menos que meu brother aqui, Cris Borges. Cris, seja muito bem-vindo! Opa, boa tarde, pessoal, bom dia e boa noite também, a gente não sabe que horas o pessoal vai ver o episódio. Exatamente. É um prazer estar aqui, feliz ano novo a todos, feliz ano novo para ti, meu amigo, bom revê-lo. Igualmente, né? Cris, igualmente. E começar 2023 com tudo, né? É isso aí. A gente escreve uma história diferente aí. 2023 um ano realmente de desafios, né? Que estamos começando aqui. Eu creio que esse episódio aqui vai ajudar muito a você que está conosco a, de certa forma, se inspirar na história do Cris aqui. Cris, vamos lá. Quem é Cris Borges? Você hoje está atuando aí como empresário, né? Em outros ramos além da fotografia, mas como que você chegou à fotografia, por exemplo? Eu falo que a fotografia me escolheu, não fui eu que escolhi a fotografia. A paixão pela fotografia começou na faculdade de propaganda e publicidade, era uma das matérias, né, que você tinha que estudar, e ali começou um amor. Mas antes disso eu trabalhava com publicidade e propaganda, né, fazendo a parte de design, tive agência em Cascavel, tive agência aqui em Foz do Iguaçu, trabalhei em agência no Paraguai, e sempre andando com a fotografia junto ali, né? Até que comecei a trabalhar com casamentos em 2010. 2010. O primeiro casamento foi uma amiga minha que pediu para eu fotografar. E eu falei, caramba, eu nunca tinha feito um casamento até então. Não tinha a menor ideia de como fazer. Pesquisei inspirações fora do Brasil e tal. E falei, olha, se ficar ruim, você fala que não fui eu. E foi assim que começou. Como que foi para você, abrindo um parênteses aqui nessa história dele, eu vejo que empreender é desafiador, empreender ele dá medo, fazer o novo dá medo, mas às vezes é o novo que vai te levar a rumos, né, grandiosos, como por exemplo você está falando, que a tua amiga chegou um dia e falou assim, faz as fotos do meu casamento, e você não fazia fotografia de casamento. Como que foi para você, nesse momento, ouvir isso dela? Foi um desafio mesmo e dar esse passo? Foi um desafio e eu gosto de desafio, né? Eu acho que um empreendedor, ele precisa enfrentar os desafios, né? Tanto na empresa que ele já tem, quanto quando ele quer começar um negócio novo. Porque realmente o medo, ele te freia, mas você só supera isso passando por cima do medo. E uma frase que eu ouvi uma vez num curso, que até tinha a pulseirinha que a gente usava, que é vai com medo mesmo. Né? Então falar pro pessoal, vai com medo mesmo. Que vai com medo mesmo, olha só. Que as coisas acontecem, cara. As coisas acontecem. Eu falo que as coisas se movem quando você se move. Né? Então, se der o primeiro passo, as coisas vão começar a se mover também ao seu redor e as coisas acontecem. Só que se o cara fica parado, estático, por conta do medo, aí realmente ele não consegue nem começar um negócio novo e nem melhorar o negócio que ele já tem. Perfeito. Olha só, essa primeira colocação aqui já foi uma grande chave que o Cris trouxe. Mas continuando a tua história aí, você estava lá em 2010, a tua amiga convida você para fotografar o casamento dela, aceita esse desafio e como que, a partir daí? A partir daí, o que eu fiz? Como eu brinquei com ela, né? Eu falei, olha, se não ficar bom, você fala que não fui eu, né? Até então, eu só tinha fotografado produtos, né? Que era voltado mesmo para a área de publicidade, né? Então, eu fotografava coisas voltadas para o que eu já fazia, o design ali, né? E aí eu fui pesquisar referências fora do Brasil, no Brasil, né? O que estavam fazendo para eu ter como referência e começar a fazer esse trabalho. E aí, falei, vou encarar esse desafio, né? Tipo, sem aquele compromisso, falei para ela, sem aquele compromisso de ser o contratado, até porque eu era padrinho, né? Eu e a Miriam éramos padrinhos dela. E
Fiz. E a partir dali, a partir dessas primeiras fotos, começou a surgir outros pedidos de orçamento. Uau. Né? E aí, realmente, aí eu vi, caramba, eu gostei de fazer, eu gostei daquele clima do casamento, né? De você fotografar a alegria das pessoas, a alegria das famílias que estão se unindo. Né? E uma coisa muito legal que eu falo até hoje, que fotografar casamento melhorou o meu casamento. Uau, olha aí. Porque Salva de palmas nesse momento agora aqui, ó. Cadê? Porque legal. Assim, é como se você fosse, às vezes, né? Você já foi casado, você sabe como é que funciona. Às vezes a gente, né, não está num momento bom no relacionamento, mas ir para os casamentos, você é alimentado de amor. É renovar os votos Exatamente. De novo. Exatamente. Daí você vai lá com o seu tanque meio vazio, você volta com o tanque cheio, abastecido. Uau, olha que interessante. Né? Dessas histórias, desses momentos. Cara, eu voltava e aquilo foi, sabe, para mim foi me abastecendo desse sentimento, né? Falei, cara, que gostoso que é estar nesses momentos das pessoas, né? Porque ali tá todo mundo reunido família, em prol de uma celebração do amor. Exatamente. E da união abençoada por Deus, né? E porque o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Sim. Né? Então, olha que legal, né? Essa... E ali, cara, eu fui encontrando não só a minha profissão, né, na fotografia, mas também o propósito, né? Um propósito de através da minha religião, da minha crença, eu poder também falar sobre Deus através do meu trabalho, né? Ter essa oportunidade. Então, uniu né, o meu talento, né, com o propósito que Deus tem pra gente. Que legal. E aproveitando essa fala, né, que você disse agora, propósito, né? Às vezes a gente está fazendo algo só pelo dinheiro e a pessoa está infeliz. Eu estou lá, estou vendendo tal produto, eu estou trabalhando em tal área, eu vou abrir uma lanchonete, eu vou abrir uma hamburgueria porque que o meu amigo está fazendo porque deu dinheiro. Mas será que se ele fizesse panqueca, que ele gosta, que ele ama fazer panqueca, ele não faria um sucesso naquele negócio de uma forma extraordinária, até maior do que se ele fizesse aquela situação? Então, eu estou começando a tirar algumas chaves aqui do que você tem falado nesse início de conversa, que a primeira delas foi a questão do medo, né? Vai com medo mesmo. E segunda chave aqui que a gente pode falar nessa nossa conversa é que o propósito é muito interessante, ele está alinhado, né, com aquilo que a gente está fazendo, porque... mas como é que eu vou descobrir, né, o meu propósito? É uma coisa que todo mundo fica perguntando, como é que eu vou descobrir? Talvez naqueles pequenos detalhes, né? Como você falou, venci um medo, uma barreira de ir lá e fazer a fotografia do casamento, e lá eu descubro. Então, às vezes, o propósito ele está além do medo. Exatamente. Porque se a gente está com medo de dar esse próximo passo, não tem como descobrir. Como é que eu vou descobrir? Como é que você teria descoberto o propósito teu de estar fazendo? E inclusive o propósito até de melhorar, né? O teu relacionamento acabou. Como é que você teria descoberto isso se você não tivesse vencido aquela questão? Exatamente. Então acho que fica essa reflexão aqui para nós, para você que está assistindo aqui também, que às vezes a descoberta de um propósito maior com relação àquilo que você faz está em vencer o medo. E aí, depois disso aí, como é que foi? Você começou a fazer casamento, você começou a ser convidado, e aí vem aquela questão, né? Como é que, para quem está começando um novo negócio hoje, eu acredito que uma das grandes barreiras é a gente conseguir novos clientes. Sim. E aí você estava lá em 2010, você fez o primeiro casamento, de repente, como é que começou a aparecer outros casamentos assim para você fazer? Então, aí, como eu falei, cara, eu amei isso, é isso que eu quero para mim. Né? Eu já vinha de um bom tempo no design gráfico, eu era sócio de uma agência de publicidade e essa questão da fotografia de casamento fez com que eu largasse um pouquinho o design de lado e falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida. E aí eu falei, eu preciso aprender, eu preciso me aperfeiçoar, né? E me preparar. Aí eu falei, qual que seria a melhor forma hoje de eu conseguir? Na época, não tinha tanta informação na internet quanto tem hoje. Claro. Hoje, se você quiser fazer um curso de fotografia gratuito, você pesquisa no Google ou no YouTube, você vai achar um monte de... Inclusive, falando em curso, gente, daqui a pouco tem uma novidade aqui, tá? Tem sim. E aí, eu falei, cara, eu vou
trabalhar, eu vou ver se algum fotógrafo que está há mais tempo no mercado me aceita como um segundo fotógrafo, para ajudar ele, que vai ser a minha escola. Legal. E foi assim que eu comecei. Aí eu trabalhei 2 anos de segundo fotógrafo, né? Na época, o cara que era mais conhecido aqui, né? E nesse tempo, e eu sempre falei para ele, cara, daqui 2 anos eu vou voar sozinho. Então ele estava ciente de que, né, aquilo era uma escola para mim. Como que era, abrindo um parênteses aqui, porque eu acredito que tudo que nós estamos falando vai servir para alguém, está servindo para nós aqui, inclusive. Mas como que foi para ele, como a pessoa que talvez te deu a oportunidade, saber que você estava ali por tempo determinado? Porque o que eu vejo hoje é que às vezes as empresas querem segurar, de certa forma, essa pessoa, mas ela fica ali dentro, ela fica ali, né, não produz, ela poderia produzir mais, ou até ser um sócio da empresa, ou dar mais asas para esse colaborador. Né? O que eu chamo de a pessoa que está ali dentro, que tem essa visão, como você falou, é um intraempreendedor. Né? E nós sabemos que tudo são fases, né, nas nossas vidas. A gente tem que aproveitar essa fase para ir para a próxima. Né? Mas como que era para a pessoa que te deu a oportunidade ela vê isso, que você estava ali por tempo determinado? Então, não sei se eu posso falar o nome dele aqui. Cara, fica à vontade. Né? É o Andres Ribeiro, que é um amigo legal meu, né? A fotografia me deu ele de amigo, né? E o Andres sempre foi um cara de querer ensinar. Ele não tem esse problema, né? É óbvio que existem pessoas que às vezes querem guardar as coisas para si. Cara, e uma coisa que eu aprendi na vida é que, tipo, você tem que tem que transferir as coisas. Transfere o que você sabe, porque as coisas acontecem. Nós somos fonte, né? Temos que ser fonte. A fonte, se ela não jorra, ela seca. Ela seca. Então, acho que quanto mais você se doa, mais você, né, mais virão coisas boas para ti. E nesse aspecto, ele não tem esse problema. Então, desde o começo, a gente foi muito claro um com o outro. Né? Até na primeira vez que conversamos, ele falou para mim que já tinha uma pessoa trabalhando com ele, mas que essa pessoa também tinha um projeto paralelo que talvez pudesse sair em um determinado momento. E foi o que aconteceu. E eu estava ali, o primeiro da fila, entendeu? E comecei a trabalhar com ele. Trabalhei por 2 anos até 2012. 2012, eu comecei a fazer outros casamentos sozinhos, né? Sozinho e assim começou. Né? O primeiro ano foram 8 casamentos, no segundo já foi para 26. Uau! Entendeu? Então... mais do que dobrou ali. Mais do que dobrou, depois foi mantendo essa média. Eu nunca fui de ter muitos casamentos durante o ano, mas de ter uma quantia considerável para poder trabalhar tranquilo também. Né? Porque às vezes você ter 40, 50 casamentos no ano acaba que... Sim, que legal. E o que a fotografia trouxe para você nesses últimos anos? Que você pode falar assim, cara, como que eu cheguei a isso? E porque às vezes a pessoa está empreendendo e a gente não consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos, ou do que o nosso ambiente, ou que o nosso network, a nossa ambiência nos proporciona. E em qualquer negócio a gente pode romper barreiras, né? Nós estamos falando aqui em nome da nossa empresa, da Marx, a nossa fundadora, inclusive um beijo sempre muito especial para a doutora Carla Demetrio, nossa founder. E esse ano de 2023 é um ano de romper da Marx. E se a gente não está em ambiente, se a gente não está frequentando sempre ambientes que nos proporciona esse tipo de visualização futura, a gente sempre continua fazendo as mesmas coisas e não conseguiríamos chegar em lugares maiores. Né? Esse ano, nós estamos falando de 2023, ano de romper da nossa empresa, a gente está saindo de uma empresa somente de registro de marcas, que é o que nós fazemos, inclusive nosso cliente, marca registrada, está aqui hoje, para agora uma empresa de valoração de uma marca. E a valoração de uma marca, um dos produtos é o registro, mas entre outras soluções que nós estaremos criando. Mas voltando à pergunta, o que a fotografia trouxe para você? Que às vezes pessoas comuns que estão fazendo a mesma coisa não conseguiram alcançar e que podem alcançar através dessa dica que você vai dar. Eu acredito que a primeira coisa é meta. Você precisa ter objetivo em tudo que você vai fazer.
O cara vai para uma academia, ele precisa ter um objetivo. Ou você vai para emagrecer, ou você vai para ganhar massa, ou você vai para manter a sua forma. E para cada um existe um protocolo. Quando eu comecei na fotografia, eu comecei a fazer amigos e eu via que esses amigos tinham fotos premiadas e palestravam. E daí aquilo era minha primeira ambição como fotógrafo. Aí fui aceito em associações, porque você precisa ser aceito, né? Eles analisam o teu portfólio e dizem se você é apto ou não para fazer parte daquela associação. A partir daí você começa a enviar fotos para concorrer. Então, primeiro sonho, primeira meta era ter fotos premiadas. Tive 40. Uau! Segundo era palestrar. Aí fiz 3 workshops, palestrei em eventos. Mas ainda eu não sentia que era isso. Aí depois de um certo tempo eu descobri qual era o propósito na minha fotografia. Quando eu entreguei um álbum para a noiva e a noiva começou a olhar as fotos e eu lembro que eu não vi ela chorando, mas eu vi uma gota cair em cima de uma das páginas. Uau! Daí nessa hora foi tipo assim, um estalar de dedo. Eu falei, cara, esse é o teu prêmio. Uhum. Não são as fotos premiadas, não são... É o que você entrega para o teu cliente. E é o retorno dele que é o maior prêmio. Né? Então, assim, eu acredito, primeira coisa, para um empreendedor, as metas. Alcançando essas metas, você precisa colocar o teu propósito em jogo. E o meu propósito é, através da minha fotografia, poder falar de Jesus, por exemplo, que é a minha. Uhum. E através disso eu já consegui muitas aberturas de portas por conta disso. Que legal. E quando você está falando dessa parte de entregar essa experiência, né, que você entrega através da fotografia, eu acredito que isso ele vale para qualquer negócio. Sim. Para você que está nos ouvindo agora, qual é o teu negócio? Né? Pensa comigo aqui agora. O tipo de experiência que talvez você pudesse causar no seu cliente a ponto de ver uma gota caindo do olho dele, porque esse cliente que teve essa sensação é o cliente que vai indicar, é o cliente que vai trazer mais 10 igual a ele. E o produto não é a foto. Exatamente. Né? A foto é o veículo que vai levar a condução daquela experiência. Mas o que a fotografia nesse caso faz? Ela te teletransporta para aqueles momentos que eles viveram, né? E eterniza, de certa forma, porque também. Daqui a 10 anos. Exatamente. E aí é que a foto conta a história. Uma coisa é eu fotografar você sorrindo aqui, dando uma gargalhada. Você vai gostar, de repente vai para sua foto de perfil no Instagram, né, e nas redes sociais, mas ela não diz muita coisa. Agora, se eu dou 2 passos para trás e enquadro a pessoa que fez você sorrir, você vai lembrar da piada que ele falou. Olha só, que interessante. Entendeu? Isso. Então, o contexto por trás disso é muito maior do que a foto em si. Que legal. Né? Isso falando em fotografia, mas você pode levar isso para qualquer outra área. Né? Se você pegar... Por que você escolhe um microfone da Shure e não um microfone de uma outra marca? Né? Ou da Zoom, outra marca específica? Porque ela vai te proporcionar um som mais limpo, um som mais nítido, um som... Entendeu? Então tem essas questões que não é o produto em si, mas a experiência que ele vai te entregar. Eu sempre falo, né, que o cliente ele não quer o nosso produto. Ele quer o resultado e a transformação que o nosso produto traz na vida dele. Exatamente. Então, se a gente está vendendo um produto que é só pelo fato do cliente comprar e consumir aquilo, mas no final ele quer aquilo por um resultado. Então, fica muito mais fácil a comunicação em falar para ele do que o resultado, do que o nosso produto traz na vida dele, do que só oferecer um produto. Senão a gente fica sendo aquele vendedor que repassa, né? Só, olha, compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui. E aí entra, né, em outros níveis de conversa, como, por exemplo, níveis de consciência de cliente. O cliente sabe o que quer e procura, então é fácil, vou vender, estou com sede, estou lá com sede, vai tomar água, está aqui a água.
Mas aí, o cara tá lá, ele sabe que às vezes ele nem tava com sede, mas ele precisa se hidratar de alguma forma. Sim. Eu não preciso desse produto, mas agora eu tenho a consciência de que se eu usar é melhor para mim. Então, essa questão da gente trazer esse nível de consciência para o cliente também é muito importante. Mas vamos voltar aqui ao assunto, Cris, que nós estávamos falando, sobre essa questão da experiência, né, que a gente traz através do nosso produto ou do serviço que a gente oferece. Nós estamos falando agora de uma época que nós passamos de pandemia, de renovação. Como que foi para você na pandemia? Ou até a pandemia, ou depois da pandemia? Você estava vindo ali fazendo seus casamentos, já estava ali com 20, 30 casamentos ao ano. Você estava fazendo casamento só aqui no Brasil? Como é que foi a tua história? Foi para fora? Conta pra gente aí, depois entra nessa parte da pandemia. Então, a fotografia ela me possibilitou conhecer vários estados do Brasil, conhecer 3 países, né, realmente para fotografar. Como profissional. Como profissional. Eu fui fazer casamentos em Cancún, no México. Eu fui fazer casamentos em Michigan, nos Estados Unidos. Eu fui fotografar casal, fazer um ensaio de casal em Buenos Aires. Eu também fui fotografar em Miami. Então, me possibilitou, né, poder conhecer vários lugares bacanas, tanto no Brasil quanto fora. E com relação à pandemia, ela foi um caos para a nossa área, né, para a área de fotografia de eventos em si, né? E todo o pessoal que é envolvido nessa área, né? Pessoal do buffet, de decoração, de cerimonial. Realmente floricultura, tanta coisa. Foi uma época muito difícil, né? Teve empresas que fecharam, teve profissionais que desistiram, né? E uma coisa que me marcou muito, assim, cara, foi o dia que eu não vou falar nome, mas um aluno meu, né, de fotografia foi fazer uma entrega de um lanche que eu havia pedido, entendeu? Ele de capacete, eu não conheci, né? Não reconheci, daí ele tirou e caramba, cara, aquilo me deu uma dor muito, muito grande, né? Porque era um menino sonhador, um menino que queria ser fotógrafo, né, e tal. Depois eu fiquei sabendo que ele voltou e tá legal. Tá na ativa de novo, mas aquilo na época me chocou, assim, né? Naquele momento ele não viu outra opção e ele foi fazer o que tinha que fazer. Para ganhar o exatamente. Pão. E o empreendedor é assim, ele vai se virar, né? E ele não deixa de ser um empreendedor, porque na hora que ele precisa fazer algo, você não pode ficar parado. Exatamente. Né? E aí o que eu fiz nessa época? Como realmente ou foram adiados, teve alguns cancelados que eu tive que devolver dinheiro. Teve noivo que faleceu de Covid, né? Então realmente foi uma situação bem delicada, né? E consequentemente a minha receita caiu drasticamente. Faturamento lá embaixo, né? E aí o que eu tive que fazer nessa? Eu precisava pagar as contas, precisava fazer. Juntamente com um amigo meu que queria montar um estúdio, a gente decidiu montar um estúdio juntos, né? Isso em julho de 2020, né? Que daí já estava tendo lockdown, já estava, né? Fechado mesmo. Tudo fechado, estava bem difícil. Teve vezes que a gente trabalhou interno só porque não podia entrar gente nos lugares, né? Estavam tendo multa até. E isso foi uma virada de chave, né? O Armando, né? Que foi quem abriu comigo o estúdio. Hoje a gente separou nessa questão da sociedade, mas ele mantém um outro estúdio, porque a gente está em linhas diferentes de trabalho. E eu mantenho o estúdio até hoje e pude, com isso, né, atender outras áreas, até de clientes que eu já tinha feito os casamentos, e também abrir novos clientes nessa área, por exemplo, de perfil corporativo, foto para perfil corporativo. Né? Então, digamos que esse é o meu carro-chefe no estúdio hoje. Lógico, eu faço também lookbook para lojas, né? Dou aula de fotografia. Hoje mesmo eu tive uma aula, né, VIP de fotografia. E faço fotos de produtos. É o que eu tenho feito hoje no estúdio. Né? Aí fora dele, né, eu faço ensaios, continuo com os ensaios, com ensaios externos e casamentos. Mas hoje no estúdio o foco principal é o perfil corporativo, né? Fotos para perfil corporativo, que é o quê? Que é você poder, através da sua imagem,
fazer um posicionamento nas mídias sociais, porque hoje as pessoas vão buscar, não mais na lista telefônica, né, mas na internet, né, o seu profissional, o profissional que ela quer contratar. Legal. Você falando sobre isso, me vem agora, né, em mente aqui. Nós estamos falando aí de pós-pandemia, né? Voltou as coisas ao normal, mas nada mais é igual antes, né? Nada. O cliente ele já acostumou de uma maneira de delivery, ele já acostumou de as tecnologias que a gente, né, não usava antigamente. Então são tantas coisas, né, que mudaram aí. E você falando agora aqui sobre essa questão das fotos hoje profissionais, né? Nós estamos falando aí de posicionamento de uma marca e a pessoa que é um profissional liberal, pessoa que tem, né, ou mesmo que ele é o empresário, tem o perfil, às vezes, da empresa dele, mas o perfil dele como empresário, ele nem abre o meu Instagram, tá fechado, mas ele poderia sim ter o perfil da loja dele, ter um perfil dele também com um melhor posicionamento, porque isso vai juntar as duas coisas, eu acredito. Sim. Então, como que você vê hoje essa questão de um empresário ou um profissional liberal, ele ter um posicionamento através, né, talvez aí do seu serviço com relação à fotografia, para que ele possa linkar isso, né, com o que ele vende, com o que ele oferece, né? Como que você vê, claro que é o que você faz, mas a importância disso, para a gente trazer isso um pouco para quem está nos assistindo também. Sim. O que acontece? Hoje, o cliente fala assim, eu quero atender um nível de cliente. Mas às vezes ele não se porta ou não está preparado para atender esse nível de cliente até pela sua imagem, tanto pessoal quanto profissional. Às vezes a fachada da loja, às vezes é o carro que usa, tem vários fatores. E não adianta a gente querer passar pano porque o cliente, ele analisa isso. Claro. Não, isso aí não importa, que o importante é o cara ser profissional. Tudo bem. Mas a primeira impressão que ele vai ter sobre você é como você vai chegar, ou como ele vai te ver na internet. E aí, que jeito que a tua foto hoje transmite o seu trabalho na internet? Essa é a pergunta que tem que fazer. Olha aí, fica essa pergunta aí para você, profissional. O que a sua foto de perfil profissional está transmitindo para o seu cliente hoje? Será que eu sou aquele empresário que quero atender, talvez lá... Tô falando do meu trabalho, mas talvez a minha foto de perfil é uma foto de boné e de óculos, por exemplo. O cara tá na praia, o cara e ele quer... Se eu vender prancha, tá beleza para ter essa foto? E aí não comunica o que ele quer. Entendo, claro. Né? Não bate. Não bate. Por exemplo, o ser humano, a gente tem estereótipos. Claro. Eu vou lá no Instagram, por exemplo, e vou pesquisar advogado. Uhum. Existe um estereótipo de advogado na nossa mente, né? É um cara que vai estar de terno, gravata, bem alinhado, provavelmente com uma postura bacana. E se você vê uma foto que é fora desse padrão, você não vai dar tanta confiança, tá? Isso quer dizer que o cara é menos do que o outro? Ou o trabalho dele é pior do que o outro? Não, só que o outro comunica melhor que ele. Talvez o outro seja um profissional menos experiente do que esse daí. Mas às vezes ele ainda está preso digamos assim, na geração anterior, em que o boca a boca só dizia. Hoje não só tem essa parte, é importante, vende ainda, claro vende. Que vende. Mas hoje as pessoas são muito reféns do celular. Mais de 5 horas por dia passa em média um brasileiro na frente do celular. Né? E muitas das coisas que ele precisa, ele vai buscar ali. Tudo ali. Entendeu? Então, se você não estiver preparado aqui dentro para atender as necessidades do seu cliente, você não vai conseguir, nesse mercado onde tem vários, eu vou falar só da fotografia, tem vários fotógrafos que fazem fotos excelentes. Mas qual o que comunica melhor? O que passa mais autoridade com a sua imagem? Né? É isso que o cliente está buscando. Afinal de contas, o casamento é a data mais importante para aquele casal
até o nascimento do seu filho. Sim. E aí você vai querer contratar quem? Para estar no dia mais importante da sua vida. Sim. Eu estou falando só de fotografia, mas imagina um médico, imagina um consultor empresarial. Como você vai consultar, você vai fechar com um consultor empresarial que chega, por exemplo, num carro pequeno e outro que chega, sei lá, de Ferrari. Autoridade. Qual você vai entregar a tua empresa na mão? Gente, eu não estou falando de capacidade, sabe? Eu estou falando apenas de apresentação. O cara chega de uma forma, ele passa. Transmite, né? Ele transmite a autoridade. Agora, o outro pode ser muito melhor que aquele que foi de Ferrari. Às vezes a Ferrari é alugada. Mas o cara foi lá e fechou. Entendeu? Ele fez o papel dele. Entendeu? Que era fechar o negócio. Sim, claro. A partir dali, de repente ele vai chamar o cara para um churrasco, aí o cara vai ver ele de bermuda. Sim. Aí já mudou. Tem uma... Aí você vai mostrar quem é você de verdade e tal. Mas numa primeira impressão, sabe? Sim. E eu falo isso quando eu tinha... Vou dar um exemplo claro. perfeito que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a empreender na minha vida. Eu tinha comprado uma máquina de estampar camiseta e uma plotter dessas de recorte pequenininha. E o primeiro cliente que me ligou foi uma mulher de uma empresa que fazia jalecos e tal, me chamando para estampar a marca Resfenol nesses jalecos. Olha só, medicamento. Eu tinha 17 anos, eu andava de skate, mano. Eu usava aquelas bermudonas loucas, entendeu? E hoje eu tenho 46. Na minha época de andar de skate, era vagabundo o cara que andava de skate na minha época. Não é hoje que é esporte olímpico. Uhum. Entendeu? Na minha época era sinônimo de vagabundo. E aí eu fui para fui atender essa... De que você foi? Eu fui da roupa que eu ando de skate. Você vê a minha inocência empreendedora na época. Você chegou de skate também, não? Foi com a roupa? Eu só não fui de skate porque o meu pai me levou. Boa. Porque senão eu iria de skate, certeza. E eu cheguei lá, cara, na hora eu já aprendi a lição. A mulher me olhou de cima embaixo. Nessa hora foram os 3 passos mais difíceis que eu dei em direção a ela. Entendeu? Mesmo assim, ela fechou comigo. E aí eu falei, agora eu vou ter que me esforçar mais para reverter esse quadro. Uau. E é isso que um empreendedor faz quando ele não consegue impressionar o cliente dele. Ele vai ter que trabalhar mais para poder continuar fazendo negócio com esse cliente. Isso que essa cliente me deu uma oportunidade. Na maioria das vezes, quando ele olhar ali e ver, cara, não gostei desse cara. E às vezes o cara é um profissional maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto, que ela fala o seguinte, que nós não temos a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Né? Então eu não sei, porque já foi, a primeira impressão já aconteceu. Já foi. E como que eu me portei a isso, né? Como que eu, como empresário, eu como profissional, eu me coloco nessa situação. Porque se a pessoa deu essa confiança para você mesmo na primeira impressão não sendo tão boa, talvez você vai ter que reverter isso de uma forma muito mais dolorosa que você tivesse criado esse posicionamento. Mas, Cris, vamos lá. Para a gente continuar aqui o nosso papo, você chegou até a nossa empresa há algum tempo, nós nos já conhecemos há algum tempo, mas qual foi o momento que você decidiu olhar para a tua carreira que você construiu nesse longo desses anos, para os teus produtos, para os seus projetos, inclusive você comentou que hoje tem os seus treinamentos, tem um treinamento aí saindo do forno, parece, que está aí Sim. quase já na Hotmart aí para vender online. Mas qual foi o momento que você olhou e você se viu como uma marca? Porque até então, às vezes, é difícil para a pessoa que é um profissional liberal, ele fala assim, mas eu não sou uma marca. Para que? Como assim? Eu sou marca? Eu sou um prestador de serviço. Mas em que momento que você olhou e falou assim, cara, peraí, eu sou uma marca, eu sou minha própria marca. E que momento que você olhou para isso e que você decidiu registrar essa marca conosco e proteger isso? Em que momento que você olhou?
Com esse boom da internet, hoje não existe mais empresa local. Mesmo sendo serviço. Bem, eu fui prestar serviço nos Estados Unidos. Né? Eu fui prestar serviço no México. Entendeu? Então, hoje, o teu produto, o teu serviço, ele pode ser vendido para qualquer lugar do mundo. E, mediante isso, qualquer lugar do mundo pode registrar a tua marca e vender o teu serviço também. E aí você, baseado nesse tipo de proporção hoje que a gente consegue chegar, eu falei, caramba, né? Analisando também onde eu quero chegar e os produtos e serviços que eu quero demandar agora, eu falei, eu preciso registrar. Né? Porque eu não quero ter um problema de repente, investir todo, né, a parte, não só a parte intelectual, conhecimento e tal, mas dinheiro, tudo isso. E de repente alguém fala, né? Filho, tira aí a sua marca daí porque eu registrei primeiro. Né? Então, isso, né, é digamos assim, um cuidado que eu estou tendo agora, porque eu já tive clientes que passaram por isso. Quando eu trabalhava com design gráfico, eu atendi uma empresa em Cascavel, que ela já tinha há 8 anos e ela teve que mudar a marca porque alguém com 2 anos registrou a marca antes dela. Uau. Olha só, para você que está ouvindo aqui até agora conosco, talvez você é um empresário, é um empreendedor, é um profissional liberal, talvez como, né, o Cris estava como profissional liberal ali fazendo as fotografias. Mas você já parou para pensar o quanto que já te custou estar onde você está hoje? Estou falando de custar de tempo, de estudos, de investimento, até porque se você tem a sua loja física, você já tem ali a sua fachada. Ah, mas se você não tem a sua loja física, mas quanto que você já investiu, por exemplo, talvez em tráfego pago no seu Instagram para você crescer e ter o número de seguidores que você tem hoje? Para quem é influencer, para quem trabalha com isso. Então, quanto que isso custou para você? Você já imaginou, talvez, uma outra pessoa com o mesmo nome seu ou com o mesmo nome da sua ideia registrar isso aí e impedir você de usar? Então, quando nós estamos fazendo esse podcast aqui, claro que é para trazer a você um conhecimento, mas também trazer para você a consciência de que é dono quem registra. E a Marx, a nossa empresa, está aqui oferecendo esse podcast Papo Registrado, mas também oferecendo para você a possibilidade de você fazer o seu registro de marca de uma forma simples, descomplicada, online, em qualquer lugar do Brasil que você estiver. Você pode, inclusive, clicar aqui logo abaixo desse vídeo, vai ter algum lugar aqui onde você pode falar com um de nossos consultores, fazer uma pesquisa gratuita da disponibilidade do seu nome para que você possa registrar o seu nome e crescer de uma forma segura. Ô Cris, e agora tem uma outra pergunta que eu gosto de sempre fazer, que é o seguinte, que quando a gente vira essa chave, eu falo assim que é a mesma coisa do que você tá andando de um lado e atravessar um rio e andar do outro lado, e você olhar para trás e falar assim, cara, eu já tô aqui nessa parte, como é que eu saí de lá e vim para cá? Por quê? A nossa mente, ela é condicionada àquilo que a gente consegue enxergar. Quando a gente rompe uma barreira, a gente rompe alguma coisa, você começa a olhar e fala assim, peraí, se eu já vim até aqui, eu posso ir mais longe. É assim que funciona. A gente deu um passo, a gente quer dar outro e vai indo. E eu digo que o registro de uma marca, ela é basicamente dessa forma. Né? Eu estava aqui, mas espera aí, agora eu sou uma marca registrada. Agora eu tenho o meu nome protegido, agora ninguém me copia, agora eu estou protegido. E isso traz, de certa forma, na mente do empreendedor, acho que uma garra maior, uma vontade de fazer novos produtos, de estar sempre inovando. Foi assim que aconteceu contigo também? Sim, porque assim, olha o que é bacana, né? Quando você cria um produto, um serviço ou uma marca, você é como se fosse, a gente chama de umbrella brand, né? Ela é um guarda-chuva onde você vai ter várias outras abaixo. E aí você começa a ter ideias dos próprios clientes ou pessoas que entram em contato com você. Como que surgiu o meu primeiro curso? Através do que os meus amigos falavam. Você pode falar um pouquinho desse projeto? Posso. Pode? Então. Esse projeto se chama Marido Bom de Foto. Ah, Marido Bom de Foto, olha só o nome, hein? Esse projeto é o quê? Nas rodas, né, nos jantares, no churrasco que a gente fazia,
As mulheres, as nossas digníssimas esposas, sempre queriam fazer foto e tal, e sempre pegava um dos maridos para Cristo ali para fazer E era você, provavelmente. Não, eu fotógrafo. Eu fui muitas vezes, eu falei, não, deixa os meninos também. Não, eu não quero, eu não sei o quê. Daí eles começavam a colocar questões, né, que eu usei como chave para poder até usar de propaganda para esse meu produto. Né, que é esse curso voltado para maridos, namorados, melhorarem na fotografia. Essa técnica que eu ensino, ele pode usar tanto o celular quanto a câmera fotográfica, né, uma câmera profissional, semiprofissional, porque vai funcionar, é técnica, e através disso melhorar o relacionamento dele. É um ponto a mais com a esposa, entendeu? Porque às vezes... O que a fotografia faz? Às vezes a mulher está um pouquinho acima do peso, está com a autoestima baixa, entendeu? Aí o maridão chega lá, aprendeu a fotografar, chega nela e fala, gata, vai lá, se maqueia, bota uma roupa bem bonita e vamos fazer umas fotos suas. Daí ele sabe fotografar, ele entende de luz, ele sabe esconder com a sombra o que é necessário, entendeu? Ele vai saber fazer uma pós-produção, porque isso é ensinado no curso. E não vai ficar só na crítica, né? Não dá para tirar essa foto, eu já tirei, não ficou legal. Entendeu? É óbvio que o nível de cobrança vai subir, né, meu amigo? Claro. Se era 250 fotos que precisava para aproveitar uma, vai cair para uma 100. Mas já melhorou. Que legal. E você já lançou esse produto já de uma forma presencial ou teve alguma turma? Como que está o andamento desse produto seu? Eu estou faltam 2 semanas para a gente terminar a gravação. Que legal. Né, do curso, ele é online, a princípio. Mas a primeira turma eu quero fazer presencial. Legal. Bacana. E a ideia é no máximo 5 alunos, 5 casais, porque eles vão fotografar as esposas deles. Em lugares diferentes. A ideia é assim que a gente vá em um lugar e eu possa mostrar para eles que qualquer lugar dá para fazer foto boa. Que legal. É só saber as técnicas. Olha só, então, olha aí, fica propaganda aqui, ó. Marido bom de foto para você, mulher empresária que está ouvindo. Para você, maridão aí, que precisa melhorar suas fotos, o Instagram do Cris vai estar aqui logo abaixo também. Você pode contatar ele. No link da bio dele vai ter os contatos, vai ter provavelmente ali o link para você também conhecer um pouco mais esse projeto e não ser mais criticado aí ou ficar estressando, né? Aquela viagem que a pessoa faz, fala, meu Deus, eu não aguento mais tirar foto, agora está todo mundo alinhado, então, com o marido bom de foto. E às vezes o problema é mais porque não sabe fazer. Sim, exatamente. Aí fica com medo de fazer porque, né, a mulher vai criticar. Poxa, eu pedi pra fazer, você cortou minha cabeça, você cortou o pé, era importante mostrar ali. Entendeu? Ficou torto o horizonte, né? Então, essas coisas. Que bacana. Então, você está falando ali sobre o umbrella marketing, né? É o fato de você saber no que você está atuando, gostar de fazer aquilo e você tá com a antena ligada, porque, de repente, em uma situação, em um comentário, em uma dúvida e um questionamento do que o nosso cliente faz, pode surgir um novo produto. Exatamente. Né? Então, empreender é a gente estar com um radar ligado para a resolução de problemas, porque isso é empreender. Empreender é você tem um problema, eu crio uma solução e ofereço essa solução em troca de algum benefício financeiro. Né? Então, voltamos lá no início do que a gente falou aqui na nossa conversa, que quando eu levo a transformação para o nosso cliente, o produto em si ele vai olhar e falar assim, beleza, legal, mas o que eu quero mesmo é a transformação, né, real para isso. Então, que a gente possa, como empreendedor, estar sempre ligado em que eu posso resolver. Eu falo lá na empresa que nós somos resolvedores de problema. Quanto mais problema tem, melhor. Porque isso é sinal que a gente está conseguindo resolver, que o caixa está entrando, que está funcionando. E o mais gostoso disso é você ver o cliente feliz quando você resolve realmente um problema que ele tem. Esse é o prêmio.
né? Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Gente, vamos indo já para a nossa fase final aqui do nosso podcast. Esse papo tá muito gostoso, né, gente? Fala sério. Se você gostou, já comenta aqui embaixo. Fala um pouquinho aí da sua empresa, de onde você é. Interage conosco aqui também, que vai ser um prazer a gente responder vocês. Esse podcast hoje está muito legal, mas para a gente ir para a fase final agora, Cris, eu gostaria que você deixasse para os empreendedores que estão nos ouvindo agora uma frase, que você deixasse aí uma palavra de incentivo. Eu sei que nossa conversa até agora aqui já trouxe muitos insights. A gente falou sobre quebra de medo, a gente falou ali sobre propósito, a gente falou sobre a real transformação que a gente leva, a gente falou, né, sobre a importância de você proteger e registrar aquilo que você faz, sobre estarmos com a antena ligada para criar novas soluções. Eu acho que esse nosso podcast hoje foi uma aula mesmo. A gratidão por você estar aqui conosco hoje, contribuir, né, com essa galera que está empreendendo, gente que já está há tempos empreendendo, gente que está começando agora. Não desista, não desista. E eu gostaria que você deixasse aí um recado para essas pessoas que estão empreendendo, que estão começando a empreender, talvez alguma dificuldade que você enfrentou e que você superou, que você possa compartilhar, mas algo que você pudesse deixar para os nossos empreendedores. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade, né? Obrigado mesmo, Marcos. E assim, eu acho que a maior questão às vezes, principalmente para o pessoal que às vezes está naquela transição de carreira, né? Vai sair de um emprego fixo e tem medo de começar um negócio. Cara, não tem outra forma de começar algo sem encarar. Não existe. Né? Não existe. Não tem como você já começar grande, não tem como você já faturar milhões ou milhares, né, de dinheiro, assim, de reais, ou, né, a moeda em si, se o cara não pular essa primeira etapa, que é o medo de iniciar alguma coisa. Eu sempre, desde moleque, né, falei dos 17 anos ali, quis ser um empreendedor, quis ser o dono, né, de uma empresa. E por mais que eu tenha trabalhado de emprego, né, empregado e tal, eu nunca me acostumei com a situação de estar empregado, porque eu sentia que eu precisava voar. Né? É ter essa liberdade de você buscar as coisas que você quer buscar, as coisas que você quer conquistar. Então, acho que o mais importante é isso, é o cara superar isso que limita ele. De que forma que ele vai fazer isso? Cara, existem N formas. Às vezes precisa de uma terapia também. Sim, claro. Né? Mesmo depois de empreender, hoje eu faço terapia para quebrar certas crenças. Claro, a gente está sempre quebrando, né? Porque as coisas mudam. Exato. O mundo muda. E se você continuar vivendo no mesmo mundinho de antes, você para de crescer, você estagna. E ficou para trás, vai ter um monte de gente que vai te atropelar. Uau! Então... E às vezes é confortável, né? Ficar estagnado. Zona de conforto. A zona de conforto tá embaixo das asas, tá gostoso, tá quentinho. Mas eu acho que dessa sua fala, o que me chama bastante atenção é exatamente a gente está sempre buscando. Nós temos alguns princípios lá na Marx. Está sempre buscando inovação, né? O que eu faço hoje diferente de ontem? O que eu faço amanhã que eu não fiz hoje? Porque se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, de repente, né, o próprio podcast Papo Registrado foi algo que a gente estava, né, conversando um dia, a gente precisa gravar um podcast. Mas como assim uma empresa de registro de marcas gravar um podcast? E a gente tem colhido hoje várias pessoas. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião online em Araxá, Minas Gerais. Quero deixar aqui um abraço até se o Nélio assistir esse podcast. O Nélio é um ouvinte do podcast que veio conosco aí, está registrando a marca conosco. Então é uma pessoa que ouviu algo que nós criamos um dia que era totalmente diferente e que a gente colhe hoje frutos aí de ajudar pessoas em redor do Brasil. Então gostaríamos de reforçar essa dica que o Cris deu aqui, que se está com medo, vai com medo mesmo. E lembre-se que a gente tem que estar sempre inovando, fazendo algo de diferente. E esse podcast aqui serve para você se inspirar, para que você tenha novas ideias, para que você possa crescer o seu negócio. Mas nada disso adianta você crescer sem estar com o teu negócio seguro.
Então, por isso, mais uma vez, eu reforço aqui o pedido para você. Se você ainda não tem o registro da sua marca, não dê bobeira. Clica aqui em algum lugar, fala com alguém da nossa equipe para que a gente possa auxiliar você em qualquer lugar desse Brasil a você registrar a sua marca e crescer o seu negócio de uma forma segura. Cris, muito obrigado. Obrigado aí por esse tempo que nós tivemos juntos. E vamos deixar um abraço aí para os nossos ouvintes. Deixa um abraço para você e até o próximo episódio do nosso podcast Papo Registrado. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.